Quero cumprimentar todas com a paz do Senhor. Mais um dia, estamos aqui para trazer uma palavra para edificar a vida de cada uma. Glória a Deus por isso. E eu quero estar compartilhando uma palavra com cada uma que se encontra lá em Salmos 92. Salmos 92, 12, que vai falar assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como um cedro no Líbano, plantadas na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão os frutos, serão cheios de seiva de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém? Essa palavra vem falar conosco sobre a palmeira e o cedro, que aqui o salmista Davi faz uma comparação, faz uma comparação de como somos nós. Somos como uma palmeira e somos como um cedro. E a gente vai entender que a palmeira, ela cresce nos terrenos impróprios. Ela cresce nos terrenos que não tem muito o que ela ganhar nesse lugar. Elas crescem, mas as raízes delas, elas são firmadas. E se você for ver uma palmeira no meio de uma tempestade, no meio de um furacão, no meio de um vento forte, a palmeira ela não se quebra. A palmeira ela se curva, a palmeira ela pode ir para um lado e para o outro, mas ela não quebra. E nós somos comparados quanto a isso, por quê? Porque a gente precisa firmar as nossas raízes. Firmar as nossas raízes num terreno que talvez é impróprio, mas com a certeza de que vamos estar firmados na rocha que é o Senhor. E as palmeiras, a gente for estudar, a gente for atrás, for ver, essas palmeiras elas crescem com as raízes planas, com as raízes delas não são profundas, mas elas são raízes que elas vão se juntando na rocha, para ela se manter de pé. E a palmeira é nós, pode vir um vento forte, pode vir o vento que abale, mas nós não vamos quebrar, nós não vamos parar. E é por isso que aqui somos comparados nós, os servos do Senhor, os cristãos, os justos. E os justos somos nós, aqueles que aceitamos a Jesus, aquele que assumimos um compromisso com o Pai, aquele que aceitamos e dizemos: Senhor, estamos aqui para fazer a Tua obra, estamos aqui para Te servir, para Te adorar, do nosso melhor. Quem sabe eu não tenha nada para Te oferecer, Pai, mas eu quero te entregar a adoração, eu quero entregar o meu melhor, o meu coração. E quando fala do cedro, é uma árvore que ela pode ser, é uma árvore milenar, ela é uma árvore que ela pode durar 1000 anos. E quando a gente vai buscar entender o que é o cedro, ele é uma árvore que ele demora 1 ano para crescer 5 centímetros. Mas quando ele cresceu 5 centímetros para fora da terra, ele já cresceu 3 metros de raiz. E o que eu quero dizer para ti é que as nossas raízes precisam estar muito mais profunda do que o nosso exterior. O nosso interior tem que estar firmado verdadeiramente na rocha. O nosso interior, a raiz do cedro, ela desce ao encontro das rochas. Ela não se firma na terra, ela não se firma em outra coisa a não ser na rocha. E a raiz, ela vem, ela abraça a rocha. Ela abraça a rocha e aquilo faz com que ela esteja firme. E nesse momento, a gente é comparado, por quê? Porque precisamos ter a nossa intimidade mais profunda. E quanto maior a nossa intimidade com o Pai, quanto maior a nossa intimidade com Jesus, maior as nossas raízes vão crescer. E é muito melhor a gente crescer interior do que exterior.
porque tudo que é aparente não dura, tudo que é aparente não cresce, tudo que é aparente uma hora cai, uma hora para, e nós não podemos, nós justos, não podemos viver de aparência. É por isso que somos comparados, e é por isso que ali fala mais adiante, e na velhice darão frutos, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Para nós darmos os frutos, precisamos estar com as nossas raízes profundas. Porque senão como vamos ministrar, como vamos dar um conselho perante a Bíblia se nós não temos as nossas raízes profundas? Precisamos ter as nossas raízes profundas. Precisamos gerar os frutos na nossa velhice. Porque a gente tem que entender que não é qualquer coisa que pode nos tirar da casa do Pai. Não é qualquer coisa que pode nos tirar da presença do Senhor. Porque quanto mais nós tivermos intimidade, quanto maior for a nossa intimidade, mais profunda vai ser as nossas raízes. Mais a gente vai entender o quanto Ele nos ama, o quanto vale a pena nós servir, o quanto vale a pena nós estarmos na presença dEle. Porque só nós sabemos de onde foi que Ele nos tirou. Da onde foi que Ele te tirou, da onde foi que Ele te buscou. E para ti estar aqui hoje, só você e Deus sabem o que tu precisou passar para a tua raiz ser mais profunda. Existe um processo que a gente precisa passar. Para a gente viver o propósito, precisamos passar pelo processo. E o processo ele dói, o processo ele machuca. Só que quanto mais doer, quanto mais machucar, mais profunda vai ser a nossa raiz. Mais profunda vai ser a nossa intimidade. Mais profundo vai ser aquilo que a gente, o nosso amor pelo Senhor, pelo nosso amor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar. Não é uma casa, não é um carro que vai encher a nossa vida, é a presença dEle. É Ele encher aquele vazio, é Ele preencher aquele vazio, aquela tristeza, aquela agonia, aquela depressão. Eu não sei como foi que o Senhor te encontrou, eu não sei como foi que o Senhor te achou. Eu não sei aonde você estava quando Ele foi te resgatar, mas eu quero te dizer que esse amor moveu os céus e a terra a teu favor. Para ti hoje estar onde você está, para ti estar no centro da vontade do Senhor. Vale a pena chorar, vale a pena sofrer, vale a pena ser perseguido. E eu até entendo, a gente até entende que quando o inimigo ele vem e nos persegue, ele não sabe, mas ele faz com que a gente se achegue mais ao Pai. Ele acha que se a gente tem uma raiz profunda, ele vai ficar muito enganado referente a que a gente vai cair. Muito pelo contrário. Se você sente esse amor pelo Senhor, se você quer essa vida com Deus, isso não vai te tirar da presença do Pai. O inimigo ele pode lançar o que for sobre a tua vida, mas quanto mais ele lançar, mais na presença do Pai você vai. Mas no profundo você vai dizer, Senhor, a minha vida ela é tua. O inimigo ele pode até tentar, ele vai fazer, porque ele não descansa. O que ele quer é nos derrubar, é nos parar, é nos frustrar. A própria Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não vai conseguir, porque o Senhor, ele é poderoso. E se a tua raiz estiver como essa palmeira, se a tua raiz estiver como este cedro, a palavra do Senhor vai se cumprir. Mesmo na velhice, nada vai te tirar da presença do Pai. E quanto mais perto do Pai, quanto mais intimidade você querer com Ele, e o que faz essa intimidade crescer? É a oração, é a busca, é a insistência, é a perseverança de dizer, Senhor, por mais que tudo esteja dando errado, por mais que aquela porta esteja fechada, por mais que a minha família não esteja como eu gostaria, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Eu sei que o Senhor é e sempre será o nosso Deus, o nosso Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia. E vive hoje para eterna e vai viver eternamente. Então eu quero te dizer que as tuas raízes sejam profundas, que as tuas raízes não sejam aparentes, porque toda a planta que for plantada num solo qualquer, se as raízes dela não for profunda, o primeiro sol que bater, ela vai murchar, ela vai queimar, ela vai morrer.
E a nossa vida, ela tem que estar viva, viva em Deus, em Cristo, em Jesus. Que é isso que faz com que a gente esteja sempre em pé. Quem sabe a nossa vida, a tua vida não seja 1000 maravilhas, mas com Cristo, com Deus, fica tudo mais fácil de se viver. Lá em Mateus vai falar sobre a casa edificada sobre a rocha e sobre a areia. E é isso que a gente tem que entender também, que a casa na rocha veio o vento, veio a água, veio a tempestade e ela permaneceu. Mas a casa que estava sobre a areia, quando o vento bateu, a água veio, os ventos sopraram, essa casa caiu. Por quê? Porque ela não tinha um firmamento, ela não tinha uma base, ela não tinha uma estrutura. E eu quero te dizer que a estrutura é o Senhor, a estrutura é Deus, a rocha é Ele. Então eu quero te dizer, se as tuas raízes forem profundas, quem sabe o processo esteja sendo doloroso, mas cresça as tuas raízes na rocha. Agarra cada vez mais no Senhor e diga: Deus, eu sou dependente de Ti. Eu te peço que tome providência sobre a minha vida e me ajude a passar por essa situação. E o que eu quero dizer para ti, qual é a raiz que você vai deixar crescer? Qual é a raiz que você quer que cresça, que está crescendo em ti? Estamos há muito tempo na casa do Pai e ainda existem muitas pessoas que as raízes, elas são aparentes só. Eu quero te dizer, deixa crescer tua raiz, deixa aprofundar a tua raiz, deixa a tua raiz crescer muito interior para depois o teu exterior aparecer. Isso faz a diferença, porque Deus, Ele olha o nosso interior, Ele olha o nosso coração, Ele olha a verdadeira intenção do coração, Ele não olha a aparência. Essa é a palavra que eu quero dizer para ti hoje, deixar para ti, que ela venha edificar a tua vida, que você venha meditar nessa palavra. Ora a Deus, peça: Senhor, ministra comigo sobre essa palavra. Espírito Santo, fala comigo sobre esta palavra. Eu quero ser como um cedro, quero ser como uma palmeira, que mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio dos ventos, mesmo sofrendo muitas coisas, muitas atribulações, muita perseguição, eu creio que as minhas raízes estão firmadas em Ti e que o Senhor é o meu Salvador, aquele que pode todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada uma, que Deus venha guardar e venha dar uma semana abençoada em nome de Jesus.